Muito bem, meus amigos, vamos estudar aqui juntos a Lei 8.112. É um tema muito importante em concursos federais. Esse tema aparecendo no seu edital, é muito provável que nós tenhamos pelo menos uma questão de prova a respeito dele. Nós estamos falando aqui no regime jurídico único aplicável aos servidores civis da União, tá? O tema é grande, tá? A Lei 8.112 é uma lei grande, ela tem ali muitos e muitos detalhes, né? Há regras, há exceções. Agora é o seguinte, esse é um tema, se a gente vai comparar com outros temas lá do direito administrativo, a Lei 8.112 é um tema tranquilo de ser entendido, tá? Então, de fácil compreensão, mas o que vai ser exigido aqui muito de você é memorização. É legal? Então, muita atenção, porque se a gente consegue compreender bem ali, já na videoaula, né, você vai aumentar e muito a retenção daquele conteúdo aí na sua mente. Aí a gente vai trabalhar aqui algumas associações, alguns mnemônicos, né? Trabalhar aqui alguns diagramas para facilitar o decoreba, né? Que é importante em provas também. Tá legal? Então não basta compreender aqui, né? A gente tem que realmente assimilar e gravar essa informação a ponto dela estar disponível para colocar no papel lá na hora da prova. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Olha só. O que é importante nós comentarmos aqui nesse primeiro bloco, nessa parte introdutória sobre o estudo da Lei 8.112? Vejam, se a gente vai lá no artigo 1º da Constituição Federal, nós vamos ver que a República Federativa do Brasil, ela é composta pela união indissolúvel de estados, do DF, né? Estados, DF, municípios, né? E pela União. Legal? O que nós vamos falar aqui, nesta aula, pessoal, interessa apenas a União. Legal? Então, diferentemente da lei de licitações, da lei de concessões de serviços públicos, que são normas nacionais, aqui, amigos, nós estamos falando de uma norma, de uma lei que é aplicável apenas em âmbito federal. Muito bem, Daldi, isso aí eu já sabia, eu já entendi. Agora, além disso, o que mais você precisa saber quanto à aplicação, quanto ao campo de aplicação dessa lei? Vou projetar aqui na tela, porque quando a gente estuda, né, a gente estuda lá no direito administrativo, a categoria dos agentes públicos. Legal? Dos agentes públicos. E a doutrina nos ensina que esta expressão aqui, ó, agentes públicos, é uma expressão que tem um alcance, um significado muito grande, muito amplo. Ela alcança pelo menos 5 espécies de agentes públicos. Nós temos lá os chamados agentes políticos, né, que são os membros de poder, como um presidente da República, como um parlamentar, né, um deputado, um senador, enfim, um vereador, um governador. Nós temos ali a categoria dos chamados particulares em colaboração com o Estado, tá? Os particulares que colaboram com a administração pública, e aí surgem lá os agentes honoríficos, né, como um mesário, um jurado. Surgem os agentes delegados ou delegatários, como um concessionário, alguém que presta um serviço público, e surgem também os credenciados, tá? Fiquem tranquilos, apenas a título de contextualização aqui. E, por fim, surge a categoria que vai nos interessar aqui, que é a categoria dos agentes administrativos. Esses agentes administrativos, eles podem se subdividir, tá, em outras 3 subcategorias. Surge lá a figura dos servidores públicos propriamente ditos, tá legal? Nós temos a categoria dos empregados públicos, que são aqueles que trabalham, por exemplo, para as estatais, né, um funcionário dos Correios, da Caixa Econômica, da Petrobras, e nós temos ainda a figura dos agentes temporários. Muito bem, Daldi, onde você quer chegar? Pessoal, nós já comentamos que a Lei 8.112 só interessa a União, né? Deixem de lado aqui os entes subnacionais. E dentro da União, se nós pegarmos os agentes públicos da União, reparem, a Lei 8.112 ela só se aplica aqui, ó, para esta categoria aqui, os servidores públicos
Tá legal? Que são ali uma espécie dos agentes administrativos, servidores públicos da União e ainda os servidores públicos civis da União. Aos militares não se aplicam estas regras que nós vamos comentar aqui. Bacana? Muito bem. Então, estas regras da Lei 8.112 compõem o chamado regime jurídico do pessoal civil da União. O que significa essa expressão regime jurídico? Nada mais é do que um conjunto de regras jurídicas, um conjunto de direitos, direitos que possuem um servidor público. Imagina só, nós vamos estudar aqui o direito do servidor público a férias. Quantos dias posso fracionar? Quando recebe o pagamento? Como é que é o pagamento? É legal? Nós vamos estudar aqui direitos relacionados a licenças, afastamentos, concessões, remuneração. É legal? Só coisa boa. Mas a gente vai estudar também o conjunto de responsabilidades, de deveres destes servidores públicos civis da União. Legal? Então, esse conjunto de deveres, direitos, responsabilidades, obrigações, deveres, a gente dá o nome de regime jurídico. Bacana? Olha só, o macete aqui para você se dar bem no estudo da Lei 8.112 é o seguinte: ao estudo de cada regra, de cada situação que nós formos avançando aqui no estudo desse tema, a minha dica para você é: imagine-se como o servidor público civil da União, um servidor federal, que é alcançado por aquela regra. Quando você se coloca naquela posição aí na sua mente, faz esse exercício mental de se imaginar naquela situação, o seu nível de absorção ele é muito grande. Então você aprende aquilo e dificilmente você erra aquele tema na hora da prova. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente estiver falando lá sobre nomeação, posse e exercício, a gente vai falar lá sobre prazos, sobre os efeitos do descumprimento do prazo. Qual que é o macete? Imagine você, o seu nome aparecendo lá no Diário Oficial, você sendo nomeado para o cargo que você tanto deseja. Na sequência, você pegando ali seus documentos, colocando uma pastinha, levando lá para tomar posse. Tá legal? Então, a ideia é que você se imagine ali, imagine a regra da Lei 8.112 sendo aplicada a você, ao seu caso, e certamente isso vai levar bastante aqui o aprendizado nesse assunto. Bacana? Muito bem, pessoal. Então, olha só, para a gente costurar melhor aqui esta parte inicial da Lei 8.112, eu quero sistematizar esse tema com vocês aqui nesse diagrama, tá? Aqui nesse diagrama, vejam só, a Lei 8.112, isso aqui é um tema que vez ou outra aparece em provas. Há situações às quais ela será aplicável e há situações nas quais ela não será aplicável. Muito bem, a gente já viu. Ela se aplica a servidores federais da União, que sejam lá civis. A qualquer dos poderes. Bacana? A qualquer dos poderes, Então a gente tem lá os servidores federais do Executivo, 8.112 para eles. Os servidores federais da Câmara dos Deputados, do Senado, do nosso Legislativo, 8.112 neles, tá? Do Judiciário Federal, dos TRFs, dos TREs, dos TRTs, tá bem? Então, a qualquer dos poderes, sendo o servidor federal civil, aplicar-se-á a Lei 8.112. Bacana? E isso vale, pessoal, para aqueles servidores da administração direta, da pessoa jurídica União, vale para servidores de autarquias federais, tá? A gente pega lá uma autarquia como, por exemplo, o Banco Central, A gente pega uma autarquia como, por exemplo, uma agência reguladora, Anvisa. Então, a todas essas autarquias, inclusive autarquias especiais, como uma agência reguladora, aplica-se o regime da Lei 8.112. Tá? Aplica-se também às fundações públicas, especificamente aquelas que possuem personalidade de direito público. Olha só, a Lei 8.112 ela vai acabar sendo aplicada aos ocupantes de cargos públicos, tá legal? Aos ocupantes de cargos públicos. Aqueles que ocupam empregos públicos não são alcançados pela Lei 8.112. Aqueles temporários que não ocupam nem cargo e nem emprego, mas apenas exercem uma função pública,
a eles também não se aplica em regra a Lei 8.112, não é legal? Aplica-se aos ocupantes de cargos públicos. E aqui um detalhe que aparece em provas. Seja o cargo de provimento efetivo, ou seja, o concursado, aquele que a gente está almejando aqui com o nosso estudo para concurso público, seja o cargo em comissão, em ambos os casos vai se aplicar a Lei 8.112. É legal? Então imagina só, você tomou posse lá no cargo que você tanto sonha, após a aprovação no concurso público, você será alcançado pela Lei 8.112 e o seu colega trabalha ali na baia ao lado da sua, que é um comissionado, a ele também se aplicam essas regras da Lei 8.112. Então, tanto efetivos como comissionados são alcançados aqui por essas regras. Legal? Agora, de outro lado, nós temos situações às quais não se aplica a Lei 8.112, tá? Servidores, ainda que sejam estatutários de estados, DF, municípios, tá? Não se aplica. Empregados públicos, aqueles que ocupam empregos públicos, a gente já havia comentado, mesmo federais, não se aplica a Lei 8.112 e meramente aos agentes temporários. Pega lá um professor substituto, professor temporário em determinada faculdade, pega lá um agente recenseador de IBGE, por exemplo, são temporários, não se aplica a Lei 8.112 porque eles não ocupam cargo público, eles ocupam ali exercem apenas uma função pública. Bacana? Muito bem. Para a gente fechar aqui esse bloco, uma questãozinha de prova. Olha só. Tanto estatutários como seletistas submetem-se ao regime jurídico único da Lei 8.112. Mole e tranquilo, isso aqui está errado, porque seletista são empregados públicos regidos pela CLT. Normalmente, eles ocupam empregos públicos ali numa estatal, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, tá? E para eles, existe um outro regime jurídico, não o regime da Lei 8.112, mas o regime jurídico contratual, o regime da CLT. Legal? O regime da CLT. E com isso a gente encerra aqui esse primeiro bloco introdutório sobre o estudo da Lei 8.112. Espero que tenham gostado.